Vamos começar com uma imagem. Tenta visualizar a cena. Uma vila na Galileia, uns 2000 anos atrás. A poeira sobe, o ar tá denso, sabe? Com cheiro de pão, som de gente falando. E no meio de tudo, Jesus. A luz da manhã destaca o rosto dele, que tá sereno, num contraste, assim, absoluto com o caos em volta. A multidão se acotovela, se estica, os rostos são uma mistura de curiosidade, de esperança, de confusão. A energia é tão intensa, tão avassaladora, que ele e os discípulos, mal conseguem um momento para comer. De fora parece uma cena de sucesso, de fervor. Mas se a gente ajusta o foco, lá no fundo, tem um grupinho olhando diferente. Não é admiração, é preocupação, angústia, talvez. São os parentes dele. E enquanto a multidão vê um profeta, um curador, eles veem algo que, assusta. E é aí que o Evangelho de Marcos joga uma frase que ecoa até hoje. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Fora de si. Nós mais fascinantes e, sim, debatidos do Novo Testamento, tudo em 2 versículos. Marcos 3, 20 e 21. Nossa análise hoje vai mergulhar fundo nessa tensão. A família de Jesus, as pessoas que o viram crescer, eles realmente achavam que ele tinha enlouquecido. Ou será que é uma questão de tradução? Uma nuance que se perdeu? Exato. E para desvendar isso, a gente tem um material muito rico. Uma reflexão do site da editora Paulus, que dá uma visão mais pastoral. Temos também uma homilia do padre Paulo Ricardo, que explora o impacto espiritual disso. E, para o nosso trabalho de detetive, uma discussão acadêmica super detalhada do fórum Our Academic Biblical, no Reddit, que vai nos levar direto para o grego original. Entendi. Então a nossa missão é essa: navegar entre a gramática, a teologia e o drama humano para entender o que essa passagem tão pequena revela. Certo, vamos começar por onde a maioria das pessoas encontraria esse texto, que é a abordagem da Paulus, né? Eles apresentam a passagem e já destacam o tema da incompreensão. Até conectam com outra fala de Jesus, aquela de que nenhum profeta é bem recebido na própria terra. Parece que já preparam um terreno para o conflito. Exatamente. A Paulus já enquadra a situação num padrão bíblico. O profeta que é rejeitado pelos seus. E a partir daí, eles oferecem 2 caminhos. O primeiro, mais tradicional, é o teológico. Ele vê esse momento como uma ruptura mesmo deliberada. Uma ruptura. Jesus não está só sendo mal compreendido, ele está ativamente rompendo com a família de sangue para criar uma nova família espiritual, unida pela fé. É uma leitura poderosa. A dor desse conflito seria então o preço para criar algo maior. Isso. Mas a fonte da Paulus não para aí. Ela também dá uma alternativa que, assim, muda tudo. Que seria a do erro de tradução. Exato. A ideia de que talvez não fosse a família que achava Jesus louco, mas a multidão. E os parentes, nesse caso, estariam só agindo por proteção, tentando tirar ele daquele caos, daquela histeria. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre eles. Completamente. E essa alternativa ganha mais força com um detalhe cultural. A fonte lembra que a palavra hebraica arch, para irmão, tem um sentido bem mais amplo. Ah, sim, pode ser irmão, primo, parente próximo. Isso. A gente está falando de um clã, de uma família estendida. Então a imagem não é só a mãe e alguns irmãos. É todo um grupo familiar mobilizado. O que intensifica a questão, né? Muito bom. A gente está vendo um drama teológico sobre a nova aliança ou um baita mal-entendido linguístico onde uma família protetora virou acusadora nas traduções. Essa pergunta nos joga direto na discussão do Academic Biblical. Eles vão direto na ferida, o texto em grego. A expressão que causa confusão é oi par autu, que a gente traduz como seus parentes. Mas parece que não é tão simples assim. Não mesmo. Literalmente significa algo como os de perto dele ou os seus. E aqui está o primeiro ponto curioso que um comentarista no fórum levanta. Se a gente olha a narrativa de Marcos até ali, quem são os de perto dele? Os discípulos, que ele acabou de escolher. Exato. A mãe e os irmãos ainda não tinham aparecido na história. Então, por que quase todas as Bíblias insistem em traduzir como família? Espera um pouco, isso é uma reviravolta. Se os seus pudessem ser os discípulos, a história seria outra.
Seriam os próprios seguidores dele sobrecarregados tentando controlar a situação. Pois é. Mas então, por que a tradição é tão forte em traduzir como família? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta é fascinante. A razão não é só gramatical, é literária. Os estudiosos falam de uma técnica de narrativa muito comum em Marcos, que eles apelidaram de... O sanduíche marcano, né? A intercalação. Exatamente. Funciona assim. O autor começa uma história, que a gente pode chamar de A, interrompe para contar outra, a B, e depois ele volta e conclui a história A, como um recheio de sanduíche mesmo. Então chegaram sua mãe e seus irmãos. A conclusão da história A. Nossa, é uma pista muito forte. Fortíssima. É a estrutura literária que está definindo quem é o sujeito, não só a gramática de uma frase isolada. O autor queria que o leitor conectasse os pontos. Isso é genial como escrita. Então Marcos está nos fazendo segurar a respiração, deixando a família a caminho enquanto ele coloca essa outra discussão super tensa no meio. Ele está conectando as duas acusações, a da família, de que ele está louco, e a dos escribas, de que ele está possuído. Exatamente essa leitura. A estrutura não é acidental, ela cria significado. Mas, mesmo que a gente aceite que os seus são a família, a ambiguidade não acaba. Ah, claro. Porque ainda tem a acusação em si. Porque diziam que estava fora de si. Quem são eles que diziam? É aqui que o debate pega fogo, né? É o epicentro. O verbo grego elegon, eles diziam, não tem um sujeito explícito. É um eles anônimo. Aí o fórum apresenta a visão de um estudioso bem conhecido, o Bart Ehrman. Ele é muito direto. E o que ele diz? Para ele, a regra da gramática grega é que um verbo sem sujeito se refere ao substantivo mais próximo, e o mais próximo é oi parautua, a família. Então, para ele, caso encerrado. A família achava sim que ele estava louco. Qualquer tradução que suavize isso, dizendo que as pessoas diziam, estaria fazendo isso por desconforto teológico, para proteger a imagem da Sagrada Família. Nossa, essa é uma afirmação bem forte. Ele basicamente acusa os tradutores de distorcerem o texto por fé. Mas essa confiança toda na gramática não parece um pouco rígida? A gente sabe que a linguagem, especialmente numa narrativa, é cheia de nuances. Essa é a crítica exata que outros fazem. E o Fórum traz essa outra visão citando Tim O'Neill. Ele argumenta que gramática não é matemática. O contexto é rei. O'Neill defende que a frase pode perfeitamente ser lida de outra forma. Que seria? Que a família ouviu o boato, ouviu outras pessoas dizendo que Jesus estava fora de si, e por isso, por preocupação, eles foram buscá-lo. Ah, entendi. Nesse cenário, eles não são os acusadores, mas os protetores, reagindo a uma calúnia. Exatamente. A família saiu para agarrá-lo porque as pessoas diziam que ele estava fora de si. A ambiguidade, segundo essa visão, é genuína. Está no texto. Não dá para resolver só com uma régua gramatical. Então a gramática nos deixa num beco sem saída, com duas interpretações possíveis e opostas. Isso é frustrante, mas talvez seja aí que a perspectiva do padre Paulo Ricardo se torna tão interessante, né? Ele não parece tão preocupado em resolver o que aconteceu, mas em como isso nos afeta hoje. Exatamente. A homilha dele opera em outro nível. Ele foca no contraste emocional. De um lado, o amor das multidões, aquela fome por sentido, por cura. Do outro, o escândalo da família. Eles não conseguiam conciliar a imagem do filho do carpinteiro, o menino que eles viram crescer, com o homem que agora arrastava multidões. É a dificuldade de aceitar o extraordinário no que sempre foi familiar. Uma dificuldade muito humana. É fácil pra gente, 2000 anos depois, criticar. Mas se um primo nosso, de repente, começasse a agir como Messias, a nossa primeira reação seria de preocupação, talvez até de vergonha. Com certeza. E é essa humanidade que a homilha explora. Ela transforma essa rejeição, essa dor, numa lição de fé. O argumento pastoral é poderoso. Se o próprio Cristo enfrentou a incompreensão de quem mais amava, então os cristãos que passam por isso hoje, que se sentem isolados pela família por causa da fé, não estão sozinhos.
A dor de ser mal interpretado se torna um ponto de conexão com Cristo, uma oportunidade de, como ele diz, se configurar a Cristo. Isso. A ambiguidade que frustra o acadêmico vira um solo fértil para o pastor. E a partir daí o padre Paulo Ricardo vira a chave, né? Ele pega essa confusão toda e transforma numa coisa prática. Ele fala das duas grandes armas dos verdadeiros apóstolos. Exato. A oração e o sacrifício. Mas não de um jeito genérico. Ele fala de uma oração paciente, de interceder por aqueles que não nos compreendem, e o sacrifício de oferecer as próprias frustrações, as dores do dia a dia, unindo-as ao sofrimento de Cristo. Ele tira a questão da exegese do século I e coloca no coração dos conflitos familiares do século XXI. Totalmente. Não se trata mais de provar quem estava certo em Cafarnaum, mas de como essa história de dor pode virar fonte de força hoje. O que nos leva a uma síntese. Começamos com uma cena quase de cinema e uma acusação chocante. A família de Jesus acha que ele enlouqueceu. Mas ao puxar esse fio, a gente não acha uma resposta simples. A gente acha um emaranhado de debates sobre tradução, sobre a estrutura literária de Marcos, sobre a própria missão de Jesus. E acho que a grande revelação aqui não é se a família achava o Jesus louco ou não. É que o texto parece ter sido construído para ser ambíguo. A incerteza pode ser a mensagem. Certo. Uma única escolha na tradução porque eles diziam contra porque se dizia muda tudo. Transforma um drama de rejeição num de preocupação. E a evidência textual permite as duas leituras. Então, em vez de um problema a ser resolvido, a ambiguidade é um convite à reflexão. O texto não entrega uma resposta fácil. Ele nos força a ponderar, a decidir por nós mesmos onde fica a linha entre a fé radical e a loucura. Exatamente. É um lembrete de que esses textos antigos não são manuais de instrução. São narrativas complexas que geram perguntas. A leitura acadêmica nos mostra a complexidade da construção do texto, e a pastoral nos mostra como essa mesma complexidade pode abrir portas para um significado espiritual profundo. O que nos deixa com uma reflexão final. Todo esse episódio, o sanduíche que Marcos constrói, culmina na chegada da família e na redefinição radical de Jesus sobre o que é ser família. Ele olha para a multidão e diz: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa é a conclusão provocadora. Se sua família de sangue, pelo menos naquele momento, viu sua missão divina como uma forma de loucura, o que isso nos diz sobre o quão disruptiva sua mensagem realmente era? E, trazendo para nós, quantas vezes, na história ou em nossas vidas, aquilo que parece loucura para as normas, para a sociedade, não é, na verdade, o começo de algo transformador. Talvez a história não seja sobre a suposta loucura de Jesus, mas sobre a nossa dificuldade em reconhecer o divino quando ele quebra todas as nossas expectativas.